Questão 135. Um cordão de 200 pequenas lâmpadas é utilizado em árvores de Natal. Uma pessoa verifica que ao retirar somente uma lâmpada de qualquer posição, outras 9 não acendem mais. Porém, as demais 190 lâmpadas permanecem em pleno funcionamento. Com base nessa informação, ela tenta identificar a estrutura do circuito e a relação entre os valores das quantidades físicas envolvidas, entre as quais a razão entre a intensidade da corrente elétrica de uma das lâmpadas e da corrente elétrica total no cordão com as 200 lâmpadas ligadas. O valor dessa razão é igual a... Vamos lá, gente. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é tentar raciocinar como que ficaria a montagem do meu circuito. Aqui eu teria um gerador e esse gerador ele estaria associado às lâmpadas, certo? Na questão, ele disse que se eu tiro uma lâmpada, 9 delas apagam. Consequentemente, eu posso dizer que eu tenho uma associação de 10 em 10 em paralelo e essas 10 que estão associadas em quem? Em série. Então, ao eu montar o meu sistema, eu teria aqui 10 lâmpadas. Aqui eu teria também mais quantas? 10 lâmpadas e assim sucessivamente, com N igual a 20, certo? Deu para entender como é que a gente fez esse sistema? Unicamente porque ele disse que se eu mexo em uma, 9 delas apagam. Consequentemente, 10 delas estão associadas em série. Por que isso? Porque na minha associação em série, a minha corrente que passa nela é a mesma. Enquanto que na minha associação em paralelo, a minha corrente ela vai o quê? Se dividir. Tendo isso em vista, vamos pensar agora sobre a corrente, que é a relação que ela quer. Eu tenho aqui uma corrente total, tá vendo? E essa corrente total, ela vai se dividir sempre que ela passar por quem? Por uma dessas associações em paralelo. Se eu tenho 20 associações e dentro de cada uma delas eu tenho a mesma quantidade de lâmpadas, a minha corrente ela vai se dividir de que forma? Vai se dividir igualmente. Então, aqui eu vou ter uma izinha, aqui eu vou ter uma izinha, aqui eu vou ter uma izinha. Ou seja, a minha corrente menor, que vai estar passando em cada uma das seções em paralelo, ela vai ter o quê? A minha corrente total dividida por quanto? Por 20. Então, a minha relação entre I sobre I total vai ser I total sobre 20 dividido por I total, que vai ser igual a 1 sobre 20. Resposta à letra C de casa.